Que bom que você está conosco nesse curso de eclesiologia. A eclesiologia é uma parte da teologia. Teologia é o estudo de Deus e das coisas de Deus. E a eclesiologia é uma parte da teologia, já que a igreja é uma coisa de Deus. E nós temos aí muitos bons materiais, livros, onde a eclesiologia é um capítulo, né? Livros de teologia, onde a eclesiologia é um capítulo, livros dedicados à igreja, a eclesiologia totalmente dedicado. Nós temos muitos bons materiais. E vou até tentar deixar na descrição desse vídeo de hoje algumas referências sobre livros de teologia que tratam da igreja, bons livros. Mas esse curso nosso, ele vai ter o propósito não de repetir ipsis literis o que esses livros tratam sobre a natureza da igreja, se bem que nós vamos ter muita intercessão, porém o grande objetivo desse curso é que a gente possa entender completamente, para os dias atuais, os fundamentos do que é ser igreja hoje, para que você e eu possamos estar numa igreja boa, que tem diretrizes corretas, ou seja, não sermos capturados pelas seitas, não sermos envolvidos ou seduzidos por falsas igrejas, falsos pastores, falsos evangelhos, e também, estando numa igreja boa, uma igreja verdadeira, que segue as diretrizes corretas para ser uma igreja de Jesus Cristo, que possamos ajudar essa igreja a se manter boa e a melhorar, ao mesmo tempo entendendo toda essa pleiade de diferentes igrejas e propostas de igreja que existe no mundo, em especial no Brasil. O título de hoje, né, nossa lição 14, eu coloquei a atual confusão de igrejas. E eu coloquei confusão aqui, entre aspas, para não dar a ideia de que eu estou dizendo que Deus perdeu o controle sobre a sua igreja, que Jesus perdeu o controle sobre a sua igreja. Não perdeu. Há um completo domínio e controle do Senhor Jesus sobre todas as suas igrejas, e de fato há um controle de Deus sobre todo o mundo, sobre tudo que acontece no mundo, fora da igreja inclusive, fora do evangelho. Deus não perdeu absolutamente o controle de nada. Deus, ele é absolutamente soberano, o seu reino domina sobre tudo mesmo. Nada está fora do controle de Deus, absolutamente nada. Se eu puder dizer, como os rabinos dizem, alguns rabinos dizem, a única coisa que está fora do controle e do domínio de Deus é o nosso livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de escolha, né? Basicamente, o nosso temor a Deus. Alguns rabinos têm um ditado que dizem o seguinte: tudo está nas mãos de Deus, menos o temor a Deus. Então, o temor a Deus, que é o quanto eu e você respeitamos Deus, reverenciamos Deus, amamos Deus, tememos Deus, sabemos que Deus é justo e que nós vamos colher de acordo com o que plantamos, e, portanto, nós vamos andar humildemente na presença do nosso Deus. Essa decisão, ela não está no controle de Deus. Só essa decisão. O resto tudo está. A única coisa que Deus deixou fora do seu controle é esse livre-arbítrio que nós temos de nós decidirmos ou não amarmos a Deus e caminharmos junto com Ele. Que bom que você é uma pessoa que decidiu por si mesma, por si mesmo, a amar a Deus, a crer em Cristo e a caminhar no seu caminho santo. Que bom. Existem, sim, muitas pessoas assim, mesmo que pareça que são poucos, mas existem muitas pessoas assim. Jesus disse que o caminho é estreito e apertado, são poucos os que andam por ele, mas esses poucos são, segundo Apocalipse, uma multidão inumerável. É claro que provavelmente os perdidos provavelmente serão em maior número, mas os poucos, entre aspas, que seguem Jesus e têm temor de Deus, estes ainda são muitos, e somos nós entre eles. Que bom. Para que nós vejamos na Bíblia como que Jesus não perdeu o controle da sua igreja, vamos começar lá em Mateus 16, 18, esse texto muito importante. A primeira vez na Bíblia que a palavra igreja é mencionada é em Mateus 16, 18. É a primeira vez que Jesus e a Bíblia menciona explicitamente igreja.
né, o conceito de igreja. Então está escrito assim em Mateus 16, 18. Também eu te digo, está falando para Pedro aqui, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós já, em lições passadas, observamos que a Igreja Católica interpreta esse versículo entendendo que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja. E com isso eles dizem que Pedro é o primeiro papa, e todos os papas são sucessores de Pedro, e todos os papas são praticamente donos, né, da igreja, os senhores da igreja, a pedra da igreja. Essa interpretação nós já mostramos pela Bíblia que é insustentável, ela é inconsistente com a própria Bíblia, né? Por exemplo, no próprio texto, se nós vermos um pouco antes, Pedro faz aquilo que se chama a confissão de Pedro, em que Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, está em Mateus 16, 16, 2 versículos antes. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele responde dessa forma, diante da pergunta que Jesus fez no versículo 15, né, Mateus 16, 15, vocês, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Né? Jesus perguntou para os seus discípulos, quem eu sou para vocês? Pedro se adiantou, Pedro era uma pessoa muito extrovertida, muito para frente, né, muito ousado, né? E ele se adiantou e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus o elogiou, dizendo que não foi nem carne nem sangue que revelou isso para ele, mas foi Deus que revelou para ele que Jesus é o Cristo. E aí no versículo 18, Jesus faz um trocadilho. Também eu te digo que tu és Pedro. E a palavra Pedro, em grego, significa uma pedra pequena, uma pedra que você consegue segurar com uma mão só, uma pedra pequena. Uma pedra que segura, pedra de mão, né, como a gente diz, pedra que você segura com uma mão, pedra pequena. E sobre esta pedra, aí a palavra muda. A palavra Pedro é uma pedra pequena. A palavra sobre esta pedra, a palavra pedra que Jesus fala em segundo lugar, já é uma outra palavra grega que significa uma rocha grande sobre o qual você pode construir algo firme, porque ela não se abala. E Jesus disse, é sobre esta pedra, essa rocha grande, que eu vou edificar a minha igreja. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Pedro, você é fraco. Como se ele estivesse até antevendo a negação. Você vai me negar 3 vezes, você vai desanimar, você vai voltar a querer pescar, você vai abandonar o evangelho, porque você é uma pedrinha pequena, não dá para construir nada em cima de você. Você não pode ser base de nada, porque você é fraco. Mas a fé que você tem, e que todos os cristãos verdadeiros vão ter, esta fé, não Pedro, a fé que Pedro tem, a fé que eu tenho, a fé que você tem, a fé que os cristãos verdadeiros têm, a fé verdadeira dada pelo Espírito Santo em nós, esta fé é uma rocha. Pedro não, Pedro é fraco. A igreja nunca seria construída sobre Pedro. Não foi Pedro que morreu crucificado por nós. Não foi Pedro que levou os nossos pecados. Não foi Pedro que ressuscitou o 3º dia, foi levado aos céus e assentou-se à direita da majestade. Não foi Pedro. A fé em Jesus, no Jesus que nos salva, que foi aprovado pelo Pai, esta fé é que edifica a igreja de Jesus. Esta fé é que é uma rocha que vence o mundo. Então, nós estamos vendo aqui, agora voltando para o tema principal, só mais um detalhe, se você ver nas cartas de Pedro, Pedro confessa que a pedra é Jesus, né? Para que fique completo então o nosso estudo, vamos lá para 1 Pedro, para que você tenha todas as referências. Se você for para a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. 1 Pedro 2, 4. Então, você pode aqui ver, em 1 Pedro 2, 4, e os versículos seguintes, nós vamos ler até o versículo 8,
para que você veja que o próprio Pedro confessa que ele não é a pedra, mas a pedra é Jesus. Diz assim 1 Pedro 2,4: chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, cada um de nós, como pedras que vivem, pedras pequenas que vivem, sois edificados como se fossem tijolos, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo o seguinte: Jesus é a pedra fundamental, uma pedra grande, uma rocha grande, aquela pedra fundamental que você coloca nas fundações. Normalmente a pedra fundamental também é chamada pedra angular, porque ela era colocada na quina dos fundamentos, dos alicerces de um prédio, porque a quina de um alicerce é a região que sofre a maior tensão. As maiores tensões estão na quina, é onde mais pode trincar, rachar, abrir. Então, nessa quina, que é o ângulo, né? É a parte angular da fundação, onde tem um ângulo, é que se colocava as pedras mais fortes, mais resistentes, maiores, e essas pedras eram chamadas pedras angulares. Então, a Bíblia está dizendo aqui, Pedro está dizendo que Jesus é a pedra angular da igreja, é a pedra fundamental, a pedra forte, a rocha que aguenta, sobre o qual a igreja está edificada. E nós somos pedrinhas pequenas, ele, Pedro, eu, você, somos pedrinhas pequenas, como se fossem pequenos tijolinhos, pequenas pedras de mão, que a gente vai colocando para construir uma casa, a casa de Deus, que é a igreja. Aqui na região que nós moramos, aqui na região Campo das Vertentes, aqui de Lavras para São João del Rei, você vê, de vez em quando, andando na estrada, na rodovia, você vê muros, que a gente chama muro dos escravos. Porque antigamente algumas fazendas, em vez de usar cerca de arame farpado, elas eram cercadas com muros de pedras para delimitar até onde ia a fazenda. E eram os escravos que faziam esses muros, colocando pedra sobre pedra. Então não tem argamassa, equilíbrio, pedra sobre pedra. Isso deve ter séculos já de idade. Estão lá até hoje várias delas, lá no meio do campo, assim, solto. E são pedras pequenas que os escravos podiam pegar com uma mão e ir colocando. Não são pedras desse tamanho. Às vezes por baixo tem uma maior ou outra, mas à medida que o muro vai subindo, as pedras vão diminuindo. São pedras de mão. Então nós somos essas pedrinhas de mão que estão sendo construídas umas sobre as outras, emendadas, equilibradas umas com as outras, para construir uma casa espiritual, que é o que Pedro fala, e essa casa espiritual é a igreja, somos nós como igreja, não separados, uma pedra lá, outra pedra aqui, outra pedra lá, não. Juntos, justapostos, equilibrando um no outro, é que a gente constrói a igreja. E Pedro está falando isso. Também vós mesmos, versículo 5, como pedras menores de mão que vivem, sois edificados casa espiritual, a igreja, para ser de sacerdócio santo, ou seja, ministros do evangelho, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o qual é a pedra angular de todo esse edifício que é a igreja, a pedra fundamental. Não é Pedro, não é nenhum homem a pedra fundamental, é Jesus Cristo. Versículo 6, pois está escrito assim na Bíblia: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Versículo 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a pedra preciosa, a preciosidade, Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal, sobre o qual a igreja está fundamentada. Não Pedro, Jesus. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Aqui está se referindo aos judeus que rejeitaram Jesus, e essa pedra que foi rejeitada pelos judeus, de fato, é a principal de todas as pedras, e os judeus cometeram uma loucura de rejeitar a pedra fundamental do edifício para o qual Israel deveria estar sendo edificado. E também, versículo 8, pedra de tropeço e rocha
de ofensa. São estes que tropeçam em Jesus e que se sentem ofendidos com Jesus, são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então aqui está a prova bíblica do erro teológico católico, da heresia católica, de dizer que Pedro é o fundamento da igreja. Essa é a prova bíblica inquestionável, só se negar a Bíblia que isso aqui deixa de valer, mas como a Bíblia não pode ser negada, nós estamos agora, nesse momento, eu estou diante de você, desmontando a heresia católica, usando a Bíblia, a palavra de Deus. Mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é a gente voltar lá para Mateus, e aqui em Mateus 16, 18, nós ouvirmos aqui esse suave e doce som da promessa do Senhor Jesus, e da profecia do Senhor Jesus, de que a sua igreja seria edificada e as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja de Cristo. Por isso que eu coloquei confusão entre aspas, para que ninguém pense que eu estou dizendo que Jesus está perdendo o controle. Essa aparente confusão é uma questão só dos erros humanos, mas Jesus está nessa aparente confusão de igrejas, construindo a sua verdadeira igreja. Ele está edificando a sua verdadeira igreja. E o inferno, o mal, o pecado, a maldade dos homens, a inveja dos homens, a ganância dos homens, a maldade do coração dos homens, os homens endemoniados, os filhos do diabo, não destruirão e não impedirão a igreja de Cristo ser edificada. Estão trabalhando contra isso o tempo todo, mas Jesus é maior e mais forte, e o Espírito Santo também, e a igreja está sendo edificada e continuará e será apresentada santa, sem mácula, sem ruga, incorruptível, mesmo vivendo no meio de uma geração corrupta e perversa. Nós temos também algo aí, eu queria dar um exemplo aqui da história, né? Conta-se na história da igreja que no tempo em que a igreja católica se dividiu em duas, né? A igreja católica do Ocidente, que é propriamente católica, e a igreja católica do Oriente, que tomou um outro nome, igreja ortodoxa, grega, e gerou a ortodoxa russa e outras ortodoxas. Então, na cidade de Constantinopla, havia lá o maior de todos os templos lá da igreja ortodoxa, que era semelhante à igreja católica, e chamava-se Catedral de Santa Sofia. Existe até hoje. Eu não sei se ela existe, hoje me parece que ela é apenas um museu, ela não é um edifício religioso mais, mas a Catedral de Santa Sofia era a sede, como se fosse o Vaticano, né? Como se fosse a Catedral de São Pedro para a igreja ortodoxa grega. E um muçulmano, um importante líder muçulmano, foi visitar essa igreja num dia de missa, né, de culto. Eles não chamam de missa, eu acho. A igreja ortodoxa, eu acho que não chama o seu culto de missa. Então eu vou chamar de culto. Foi, e dizem que o culto na igreja de Santa Sofia era lindo. O canto gregoriano, né, me parece que esse era o nome, dominava o culto. Haviam corais lindíssimos, instrumentos musicais lindíssimos. Dizem que o canto, né, o louvor, nesses cultos ortodoxos era algo maravilhoso, maravilhoso. E a igreja também era riquíssima, cheia de ouro, cheia, uma arquitetura belíssima, gigantesca. E as pessoas que cuidavam ali do culto se vestiam com roupas maravilhosas, e havia muito brilho e luzes lindas, e os vitrais eram maravilhosos. Então esse líder muçulmano ficou impressionadíssimo com tudo aquilo, e chegou para o bispo de Constantinopla e disse assim: olha, Deus, ele deve estar muito satisfeito com vocês, porque vocês são excelentes obreiros, excelentes cooperadores de Deus para construir a igreja de Cristo na terra. Ou seja, Deus deve estar muito satisfeito, porque ele tem em vocês homens perfeitos para construir uma perfeita igreja na terra. Aí dizem que a resposta desse bispo foi assim: não é assim não. Deus está construindo a sua igreja na terra, não por causa de nós, mas sim apesar de nós. Foi um bispo sincero,
humilde, provavelmente um homem de Deus, provavelmente. Para tal sinceridade e humildade, é quase impossível pensar que um ímpio teria tal sinceridade e humildade, em reconhecer que ele e toda a liderança da igreja ortodoxa eram homens fracos, muitos deles carnais, vários não convertidos, cheios de ganância, de inveja, de ciumeira, de heresias. E esse bispo falou, eu fico impressionado que Deus consiga, Jesus consiga edificar a sua igreja, mesmo no meio de tanta gente carnal e fraca e pecadora. Por isso ele disse, Deus é que tem todo o mérito, porque Ele está conseguindo construir e edificar a sua igreja, apesar de nós líderes tão pecadores como nós somos. Isso é algo impressionante, vale até hoje isso. Quando você vai para Apocalipse, isso vale para todas as igrejas, não só ortodoxa, né? Inclusive as evangélicas. Quando você vai para Apocalipse, você vê que Jesus, Ele anda no meio das igrejas. Vamos ver aqui, Apocalipse 1:12. Apocalipse 1:12. Em diante. 1:12, nós vamos até o versículo 20. Então diz assim, no livro de Apocalipse 1:12 a 20. Voltei-me eu, João, para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, que são candelabros, né, que são objetos que portam luz, havia um semelhante a filho de um homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, eu, João, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, vou lhe explicar, João, o que significa esses símbolos. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 igrejas são as 7 igrejas que receberam cartas aqui de Jesus. E os 7 candeeiros são as próprias 7 igrejas. Então aqui, a Bíblia, Jesus está dizendo o seguinte, eu tenho o controle sobre todas as igrejas. Nada acontece fora do meu controle. Mesmo as bagunças que há, as confusões que há, os escândalos que há, os pecados que há, as heresias que há, eu estou ciente de tudo e eu não perdi o controle. Eu permito que aconteça com um propósito. Com um propósito. E os anjos aqui significa mensageiros, né? Os mensageiros das igrejas, ou seja, aqueles que pregam mormente os pastores, né? É entendido de maneira bastante consensual que esses anjos aqui são os pastores, presidentes ou titulares da igreja, de cada igreja. Então Jesus está dizendo, eu tenho os pastores na minha mão direita. Até das igrejas erradas eles estão na minha mão direita. Por quê? Porque eu protejo. Então, na minha mão eu protejo, eu guardo. Mas também, se precisar, eu aperto. Eu aperto o pastor que for preciso. Se ele estiver andando errado, eu aperto. Está na minha mão, eu aperto. Então, isso é muito interessante. Jesus está dizendo, eu tenho um controle sobre as igrejas, eu tenho um controle sobre os pastores. As igrejas todas são candelabros. Quando você vai ver as 7 cartas, começando em Apocalipse 2,
você vê que das 7 igrejas, 5 estavam com problemas graves. Algumas delas com problemas gravíssimos, a Laodiceia, por exemplo, ou Tiatira, problemas gravíssimos, gravíssimos, gravíssimos. Tiatira tinha feitiçaria dentro da igreja. Tinha uma feiticeira lá que ensinava lá, que tinha trânsito livre dentro da igreja, uma feiticeira, que a Bíblia chama de Jezabel. Tinha pecados sexuais dentro da igreja que eram praticados e ensinados. Pior que praticados, ensinados. Pecados sexuais. Idolatria dentro de Tiatira, praticada e ensinada. Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja que Jesus falou, eu estou com vontade de vomitar vocês da minha boca, eu não aguento vocês, Laodiceia. Vocês são uma igreja horrível. Mesmo assim, ele disse, eu estou controlando. Eu estou controlando. Tem um propósito nisso. E os pastores estão no meu controle também. Isso não significa que Jesus está dizendo que as igrejas estão corretas. De modo algum. É o contrário disso. Ele mostra os defeitos. E mais, ele diz o seguinte, se você não se corrigir, igreja, eu vou apagar você. Eu vou apagar você. Então, nós vemos aí que essa confusão que existe em igrejas é entre aspas mesmo. Jesus não perdeu o controle da sua igreja e jamais perderá. Jamais perderá. Ele edifica a sua igreja e as portas do inferno, que é uma maneira bíblica de dizer, tudo que é ruim não vai prevalecer contra a igreja. A igreja vai emergir vitoriosa de toda essa confusão. É claro que aqueles que perseverarem firmes na fé até o fim, é claro que aqueles que foram fiéis, porque os infiéis e os que não perseveram vão se perder no meio do caminho. Não vão emergir como igreja gloriosa, claro que não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você não desistir, você cristão, membro de igreja, não desistir, eu garanto que eu te ponho na glória lá no fim. Você não vai ser derrotado. Passa o que passar, na sua vida pessoal, na sua vida como igreja, eu te garanto que no fim você é a igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga, semelhante a minha noiva, amada e perfeita, linda, maravilhosa. Eu garanto que isso vai acontecer, isso que ele está falando. Muito bem. Continuando então essa lição, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que são importantes hoje. Eu quero aqui fazer com você uma classificação bastante comum de igrejas. Eu já fiz várias classificações de igreja aqui com você, né? Algumas classificações de igreja aqui com você. A linha católica e a linha das igrejas fiéis, que também a literatura chama de igrejas batistas, né? Então a gente pode dizer que existe basicamente 2 tipos de igreja no mundo. As igrejas da linha católica e as igrejas da linha batista. Essa é uma taxonomia, uma classificação. Outra classificação, semelhante a essa, na verdade é a mesma com outras palavras. A linha católica é a linha babilônica. A linha das igrejas batistas é a linha de Jerusalém. Eu vou fazer agora uma outra classificação muito comum na literatura e na fala das pessoas, que eu acho importante você saber. Então, as igrejas ditas evangélicas, então aqui só vai valer para as igrejas ditas evangélicas. Vou colocar evangélicas entre aspas, porque esse conceito de evangélico está muito desgastado hoje, mas eu vou colocar porque as pessoas ainda usam evangélicas. As pessoas ainda usam esse conceito. Se dividem em 4 grandes grupos, segundo uma classificação muito comum, inclusive fora dos arraiais da igreja. Então você tem aqui um tipo que se chama tradicionais históricas, igrejas evangélicas tradicionais históricas. Eu vou apagar aqui o nosso título para poder abrir espaço para a gente fazer aqui um quadro bem limpo. Então, tradicionais históricas. Às vezes chamadas só tradicionais, mas seria mais correto chamar tradicionais históricas, que são aquelas que já existem há muito tempo. Quais são essas? Batistas, tradicionais,
Eu vou focar muito aqui no Brasil, no que a gente conhece aqui do Brasil. Batistas tradicionais. Principalmente aqueles ligados à Convenção Batista Brasileira. Essa sigla aqui significa Convenção Batista Brasileira. E essa convenção ela é considerada uma convenção das igrejas batistas tradicionais. Alguém vai falar, não é bem assim. Não é bem assim realmente, mas de maneira geral é. E também os luteranos, os presbiterianos tradicionais, os anglicanos, os metodistas, os anglicanos no Brasil também são chamados episcopais, é a mesma coisa. Então a igreja anglicana no Brasil recebe o nome de igreja episcopal. Então vamos pôr aqui, episcopais. Os metodistas, podemos também colocar aqui os adventistas. Eu vou colocar também o nome de algumas seitas, tá? As testemunhas de Jeová, os mormons também estão aqui. Se bem que a gente já disse que testemunhas de Jeová e mormons são seitas, não são igrejas verdadeiras. E pode existir outras aqui, né? No Brasil não conheço, mas pode existir outros aqui, não estou me lembrando. Então, esses aqui são os tradicionais históricos. São os tradicionais históricos, são as igrejas evangélicas tradicionais históricas. Às vezes é chamado só tradicionais. Segundo tipo, vai ficar apertado no nosso quadro aqui, vamos ver se eu consigo. Segundo tipo, os pentecostais históricos. Os pentecostais históricos. Às vezes chamados só de pentecostais também. Mas é importante colocar esse adjetivo aqui, históricos, para designar bem claro a origem deles. Quem são esses aqui no Brasil? Principalmente a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Basicamente, esses três somente. Por que eles são pentecostais históricos? Porque eles são ligados ao movimento pentecostal do ano de 1900, lá, que é a Rua Azusa. Então, eles todos vieram lá do pentecostalismo que surgiu na Rua Azusa, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, que é a origem do movimento pentecostal histórico. Então, a gente coloca isso aqui. Lá nos Estados Unidos tem mais nomes, mas aqui no Brasil são esses três aqui os nomes. Todas as Assembleias de Deus, a princípio, não só a de missões. A de missões é a principal, a Assembleia de Deus Missões é a principal, mas tem outras que também são pentecostais históricos. O terceiro tipo de igreja que existe são os tradicionais renovados, que alguns chamam só de renovados. Então, os tradicionais renovados. Quem são os tradicionais renovados? Alguns chamam também de tradicionais carismáticos, mas eu vou chamar de renovados. É mais próprio dentro do meio evangélico. Carismático é um termo mais usado dentro da Igreja Católica. Então, são os tradicionais renovados. Quem são os tradicionais renovados? Os batistas renovados. Batistas renovados. Quem são os batistas renovados? São aqueles batistas ligados, por exemplo, à Convenção Batista Nacional, que é a maior das convenções renovadas batistas do Brasil. Mas a gente pode colocar também a Convenção das Igrejas Batistas Independentes, pelo menos essas duas. Quem são esses batistas renovados? São as igrejas que vieram das batistas tradicionais, quase todas, se não todas, ligadas à CBB, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Brasileira, que passaram, a partir da década de 1960, numa renovação, chamada renovação carismática por alguns, outros renovação espiritual, outros despertamento espiritual, tem vários nomes. O que aconteceu com essas igrejas batistas tradicionais? Elas começaram a aceitar a atualidade dos dons do Espírito Santo. Elas começaram a aceitar algumas doutrinas e práticas próprias dos pentecostais históricos.
Isso começou aqui no Brasil com a Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, a mesma que existe hoje. Ela era uma igreja batista tradicional histórica, lá em Belo Horizonte, e lá na década de 1960, uma missionária americana veio para cá, foi missionária lá, e ela começou a trazer aspectos do pentecostalismo histórico para dentro das igrejas batistas tradicionais. Isso gerou um conflito tremendo, porque isso começou a acontecer em outras igrejas do Brasil, batistas do Brasil, e isso gerou um problema tremendo que se arrastou até a década de 1980, aí 20 e poucos anos, de um ranço, de brigas judiciais, de ofensas, que você nem imagina. Eu ouvi de um pastor batista tradicional, certa vez, assim, batistas renovados, que são batistas pentecostais na cabeça deles, a gente tem que matar no ninho, desse jeito que eu estou te falando, com essas palavras que eu estou te falando. Pentecostal a gente tem que matar no ninho. Né? Tal o ranço que existia. Hoje diminuiu, pelo que eu tenho ouvido falar, está bem menor. Não sei se zerou isso, mas está menor. Aqui não tem tanto ranço mais, parece. Mas isso gerou toda uma linha de igrejas diferente, que se formou até numa convenção própria, a Convenção Batista Nacional. Né? E depois da Igreja Batista da Lagoinha, vieram várias igrejas, a Igreja Batista Floresta em Belo Horizonte também, e no Rio de Janeiro, São Paulo. Muitas igrejas batistas passaram por esse processo de renovação, que é essencialmente entrar com um pouco de pentecostalismo dentro delas. As tradicionais, elas eram muito avessas ao pentecostalismo. Qualquer coisa que parecesse pentecostalismo eram muito avessas. Principalmente com relação aos dons do Espírito Santo. Né, principalmente. Então, aqui, essas igrejas batistas renovadas, as igrejas batistas renovadas, elas começaram, eram igrejas batistas tradicionais que começaram a aceitar que os dons do Espírito Santo continuam até hoje. Porque as tradicionais têm uma tendência de adotar uma posição, que na teologia chama-se cessacionismo, que dizem que os dons do Espírito Santo listados em 1 Coríntios capítulo 12 e 13 e 14, de 1 Coríntios, não valem mais hoje, só valeu no tempo dos apóstolos. Não vale mais hoje. Então, algumas igrejas pensaram o seguinte, mas não há porquê isso, a Bíblia não fala que cessou. Isso é uma doutrina extabíblica, isso é uma invenção de homens, é uma opinião humana. A Bíblia não dá nenhum indício que esses dons do Espírito Santo cessaram, e não faz nem muito sentido pensar que eles cessaram, porque a luta é a mesma. O desafio de evangelizar o mundo é a mesma, o desafio de ser igreja é o mesmo, não tem por que cessar dons do Espírito Santo. Então, isso gerou a aceitação da atualidade dos dons do Espírito Santo, gerando os batistas renovados. E isso entrou na presbiteriana. Então, existe a presbiteriana renovada no Brasil, que é a mesma ideia. Presbiterianos tradicionais que começaram a aceitar os dons do Espírito Santo para a atualidade, constituíram a igreja presbiteriana renovada, tem várias no Brasil. Tem os metodistas renovados, que chama-se metodista wesleyano. E teve também, eu não sei se tem luteranos renovados, não tenho ciência de que exista. Nem de anglicanos renovados, não tenho ciência que exista. Adventistas renovados também, não, acho que não existe. Testemunhos de Jeová, jamais. Nem mormons, porque esses dois são seitas e não mexem, né, de jeito nenhum. Então, nós temos pelo menos essas aqui. E um quarto tipo de igreja que existe no Brasil, não vai caber aqui embaixo, hein? Eu queria colocar aqui. Porque isso aqui é a ordem temporal pela qual existem as igrejas, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar um asterisco aqui, porque a posição certa é aqui, mas vou escrever aqui em cima. Mas você sabe que esse que eu estou escrevendo aqui tem que estar aqui embaixo, porque isso aqui é a ordem temporal, é a maneira como no tempo a coisa acontece. Então, isso aqui é o tempo, né? Isso aqui é a linha do tempo. Então, o que eu vou falar agora tinha que estar aqui embaixo, porque são as mais recentes. São as chamadas igrejas neopentecostais. As neopentecostais. Quais são as igrejas neopentecostais no Brasil? O Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo. Deus é amor. Casa da Bênção, também chamado
Tabernáculo Evangélico de Jesus, né? Tabernáculo Evangélico de Jesus. As comunidades evangélicas, dos vários tipos, vou pôr aqui comunidades. Comunidade evangélica, comunidade cristã, comunidade só. Então, Comunidade da Graça em São Paulo, uma das mais antigas. Não é Comunidade Evangélica da Graça, nem Comunidade Cristã da Graça. Comunidade da Graça. É uma comunidade, é uma igreja neopentecostal. Comunidade Evangélica de Porto Alegre, ou Comunidade Cristã de Porto Alegre, uma das mais antigas. Comunidade Evangélica de Curitiba, que hoje é uma Sara Nossa Terra. E várias outras comunidades. A igreja que eu me converti em Uberlândia em 1983 era uma comunidade. Uma comunidade que na época não tinha nem nome, né? Chamava-se Comunidade dos Discípulos, que se reúnem, né, na época, na Praça Sérgio Pacheco. Não era o nome, é porque eles não queriam ter nome, então eles acabaram sendo conhecidos por esse nome, né? Uma igreja sem nome. O pessoal, quando se referia a ela, que igual igreja você é, eu sou da comunidade dos irmãos que se reúnem na Praça Sérgio Pacheco, porque era o lugar que eles se reuniam. Eu me converti lá, uma boa igreja, e muitas outras comunidades. Mais ainda, a Universal do Reino de Deus, IURD, e as suas filhas, né? A igreja, aqui eu não sei se é filho ou se é irmã, a Igreja Internacional da Graça de Deus, ou é mãe, não sei. A Igreja Mundial do Poder de Deus, acho que é uma filha, aquela lá do Agenor Duque também, Plenitude, né? Igreja Plenitude do Trono de Deus, eu acho que esse é o nome, e pode existir outras, né? Que venham dela, da Universal. A Sara Nossa Terra é uma igreja neopentecostal, a Renascer em Cristo, a Bola de Neve, e muitas outras, muitas outras. Inclusive, algumas que se intitulam batistas. Então, hoje, tem igrejas que se chamam batistas, a igreja batista tal, que é neopentecostal, não é nem tradicional histórica, nem tradicional renovada. Não é nem batista tradicional da CBB, nem batista renovado da CBN ou da CIB. Ela está na categoria das neopentecostais. Isso aqui é um problema, porque isso aqui, ó, batistas neopentecostais, é um problema. Por quê? Porque, na verdade, elas se chamam batistas, mas elas não obedecem os princípios batistas. Isso é um problema sério. Em última análise, é uma enganação. Está usando o nome batista, mas não segue os princípios batistas. Aqueles 9 princípios que a gente colocou em lições passadas. Eu vou colocar na descrição desse vídeo os 9 princípios outra vez para você se lembrar e ter aí. Porque só é batista, seja tradicional ou seja renovada, igrejas que seguem princípios batistas. E eles são muito bem definidos. São aqueles 9 que eu vou colocar. Então, e os seus desdobramentos, né? Os 9 princípios que eu coloco são axiomas, né? São princípios que se desdobram em outros. Então, pode existir outras listas de princípios batistas, um pouco diferentes da minha, mas todas elas acabam nascendo dessas 9 que eu vou colocar. Então, essas 9 geram qualquer outra lista de princípios batistas, e essa inclui qualquer outra também. Então, somente igrejas que seguem os princípios batistas é que são batistas. Mas hoje, infelizmente, está usando-se muito o nome batista para igrejas que não são batistas. Não são batistas. E eu pergunto, por que é que algumas igrejas colocam o adjetivo batista no seu nome e não são batistas? Ou seja, estão, na verdade, enganando as pessoas. Por que acontece isso? Eu vou dar algumas razões, na minha opinião. Primeira razão, por causa da grande disseminação de igrejas batistas no mundo e no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, as igrejas batistas são as maiores igrejas dos Estados Unidos. A maioria dos 200 e poucos milhões de crentes, de evangélicos dos Estados Unidos são batistas, né? A igreja batista é a maior igreja dos Estados Unidos. No Canadá também, a maioria das igrejas no Canadá são batistas. Batistas de verdade. Assim como nos Estados Unidos são batistas de verdade também. No Brasil,
as igrejas batistas, elas são muito disseminadas no Brasil todo. E elas são muito conhecidas no Brasil todo. Né? Também em vários outros países do mundo, há muitas igrejas batistas. Na Rússia há muitas igrejas batistas, na Coreia do Sul. Em vários outros países há muitas igrejas batistas. Então a igreja batista é muito conhecida mundo afora. Segunda razão, existe um grande respeito e credibilidade pelo nome batista. Porque as igrejas batistas receberam respeito e credibilidade em todo o mundo e no Brasil por causa da seriedade com que elas lidam com a Bíblia. As tradicionais e as renovadas também. Então, eu tenho uma experiência de um amigo, né? Quando eu comecei lá na UFLA a estudar lá, um determinado amigo, né? Era professor na época lá, ele me viu como cristão evangélico, né, me viu como crente, e me perguntou, qual igreja você é? Aí eu disse para ele, eu sou da Igreja Batista. Apesar de eu ter me convertido numa comunidade, né, cadê a comunidade? Está aqui. Eu fui criado, né, vamos dizer assim, numa igreja batista tradicional. Então eu tenho um berço neopentecostal, vamos dizer assim, no sentido de que foi numa igreja, uma comunidade, em Uberlândia, uma comunidade evangélica em Uberlândia que eu aceitei Jesus, mas eu fiquei um mês só lá. E depois, vindo para Lavras, Deus me orientou a estar numa igreja batista tradicional, e foi ali que eu cresci, assim, na fé, muito na fé, foi onde eu aprendi a valorizar a Bíblia acima de todas as coisas. Aqui na comunidade de Uberlândia, valorizava-se a Bíblia demais também. Era uma igreja extremamente bíblica. Então, eu nasci e fui criado em duas igrejas muito bíblicas. E isto é fantástico, fantástico. É a melhor situação que pode existir. E esse professor, sabendo que eu estava numa igreja batista, ele me disse assim, parabéns, a igreja batista é uma igreja muito boa, muito séria. E ele era espírita kardecista. Então veja bem que até mesmo fora dos arraiais evangélicos, fora da igreja, as pessoas reconhecem que uma igreja batista deve ser uma igreja boa. Eu acho que é a segunda razão pelo qual o pessoal começa a colocar o rótulo batista no nome, por causa do respeito e credibilidade que tem. Terceira razão. No Brasil, o maior movimento de renovação nas igrejas tradicionais foi dentro das igrejas batistas, começando com a Lagoinha e muitas outras, que criaram até uma grande convenção, a Convenção Batista Nacional. Então, é uma terceira razão. Muitas igrejas batistas ensinam e vivem a atualidade dos dons do Espírito Santo, que é uma realidade bíblica. Né? Aqui na IBCL nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Neste sentido, nós somos renovados. Mas nós cremos que os dons devem ser fluidos, né? De um modo ordeiro, com decência. E quarta razão. Estes três fatores anteriores, a grande disseminação de igrejas batistas no mundo, a grande credibilidade e respeito que as igrejas batistas têm no mundo inteiro, e a grande presença de igrejas batistas renovadas do Brasil, eu acho que faz com que as pessoas achem chique colocar o adjetivo batista no nome. Dá status, dá credibilidade, é oportuno. Então, eu acho que essa é a explicação, porque existem várias igrejas batistas hoje, com o adjetivo batista no nome, mas que são neopentecostais, de práticas neopentecostais, fora da Bíblia. Nem tudo que é neopentecostal está fora da Bíblia, mas muitas coisas neopentecostais estão fora da Bíblia. Inclusive nessas igrejas que se chamam batistas, ferindo diretamente um dos princípios batistas, de que é ter a Bíblia como sua única regra e princípio de fé e prática. Então, eles adotam não só a Bíblia, mas a ideia de apóstolos, ideia de bispos, e vão ferindo os princípios batistas o tempo todo. O próprio governo episcopal, que é comum nessas igrejas, aqui também, aqui também, aqui também, aqui, ela é completamente contra os princípios batistas. O governo episcopal não pode existir numa igreja batista. Então, essa é a minha explicação. Né? Uma coisa ruim, porque acaba sendo uma enganação. Algumas dessas igrejas que têm o adjetivo batista no nome, não são batistas. É uma enganação, é um oportunismo. É porque cai bem, dá status, dá credibilidade, é chique, coisas assim.
né? Então, esse aqui é um mapeamento, uma taxonomia bastante usada hoje, bastante usada, e eu não gosto muito dela, confesso para você. Estou apresentando para você porque é comum, e você vai encontrar isso com certeza pela frente. Muitas pessoas vão conversar de acordo com essa taxonomia. Eu não gosto muito dela porque ela não alcança a verdade no final das contas. Porque o que importa mesmo não é se ela é tradicional histórico, ou pentecostal histórico, ou tradicional renovada, nem neopentecostal. Na verdade, isso não importa. Nós não podemos dizer assim, as únicas igrejas boas são as tradicionais históricas. Não é verdade. Isso é uma falsidade total. Total falsidade isso. As únicas boas são as pentecostais históricas, porque elas aceitam os dons do Espírito Santo e são bem bíblicas. Também não é verdade. Tem igreja complicada aqui, né? Você pode encontrar uma igreja aqui ou aqui complicada, com heresia, a igreja local, com heresia. Também não é verdade que as tradicionais renovadas são as melhores, e também não é verdade que as neopentecostais são as melhores. O que acontece é o seguinte, você pode ter em cada uma delas igrejas boas e ruins, em cada uma delas, em cada uma delas. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que observar esses 9 princípios. Eles são fundamentais, eles são o modo, o critério pelo qual você julga todas as coisas. Pelo qual você julga todas as coisas. Então, você tem que ver, a igreja, não importa onde ela está, não importa em qual dessas 4 categorias, nem importa o nome que ela tem. Como é que ela é em relação aos 9 princípios? Os 9 princípios são a pedra de toque, são o critério final. Ela é 100% nos 9 princípios, então é uma igreja boa, é uma igreja batista de verdade. Ela é uma igreja batista da gema, ela é uma igreja fiel mesmo, à Bíblia, a Deus. Então, é por isso que eu não gosto muito dessa classificação, porque algumas pessoas tendem a achar que só essas são boas, outros acham que só essas são boas, outros acham que só essas são boas, e outros acham que só essas são boas. Está errado, um completo equívoco. A pessoa que pensa assim está errada, ela está errando, não é verdade. Ela está usando um critério errôneo, ela está errando para si e provavelmente está ensinando outros a errar. Não é verdade, não é verdade. Eu até admito que aqui nas neopentecostais tem uma tendência grande de ter heresia. Até admito, eu acho que é verdade. Tem uma grande tendência de ter heresia aqui. Enganação, falso profeta, aqui. Mas pode ter falso profeta em qualquer uma das 3. Pode ter heresia em qualquer uma das 3. O que importa mesmo é você conhecer a igreja local. Aqui eu falei de denominações, né? Aqui tudo é denominação. Mas você pode ir para uma igreja local. O ideal é você olhar uma igreja local. Como que uma igreja local é? Ela é como? Ela pode estar em qualquer uma das denominações aqui, mas ela localmente, a igreja que você vai lá, que tem um endereço, que tem ministérios pastorais, que tem líderes, que tem membros, que tem dias de reunião, que tem ensino, que tem práticas, que tem movimento ali. Como é que ela é? Aquela igreja. Aí você tem que pegar os 9 princípios, aqueles 9 princípios que eu vou colocar nesse vídeo, já falei anteriores, são os 9 princípios batistas históricos, que ao longo dos séculos mostrou que uma igreja que segue esses 9 princípios fica sempre boa, nunca se degenera, nunca se corrompe. Você vê se aquela igreja local está cumprindo esses 9 princípios. Essa é uma maneira segura de fazer. A gente vai para a igreja local e vê se ela segue os 9 princípios. É claro que se ela pertencer a uma denominação que tem uma tendência forte a heresias, por exemplo, uma testemunha de Jeová, é quase impossível, se não impossível, você encontrar um salão do reino em que aqueles 9 princípios são aplicados integralmente. É quase impossível, porque há uma forte pressão do corpo governante lá nos Estados Unidos, dos 11 homens que governam as testemunhas de Jeová lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Eles estão lá nos Estados Unidos, governam o mundo inteiro. Eles não vão deixar você cumprir aqueles 9 princípios. Na hora que você começar a cumprir aqueles 9 princípios, eles vão te expulsar de lá. Provavelmente a mesma coisa acontece com Mormons. Igreja Católica, a mesma coisa, principalmente hoje. Quando a gente vê, por exemplo, João Hus era um padre católico, padre de uma paróquia em Praga. Esse padre católico, na paróquia dele, ele começou a perseguir, né, a buscar cumprir aqueles 9 princípios. Ele foi morto, né, o Vaticano o matou, mas ele conseguiu. Veja bem, até numa igreja católica, você pode ter um padre que quer fazer as coisas certas. Hoje eu acho que é praticamente impossível,
porque a pressão hoje católica é muito grande, muito maior que no tempo da Reforma, né? Porque houve a Contra-Reforma e é inadmissível, né? Se bem que eu estou me lembrando aqui da Renovação Carismática Católica, ela começou muito bem. Na década de 80, eu tive contato com a Renovação Carismática Católica, e ela era muito bíblica, muito correta. Eu não via erro algum numa igreja católica, num movimento católico carismático, na Renovação Católica Carismática. Era, naquele tempo, no começo da década de 80, era muito bíblico, muito bíblico. Era um movimento fantástico de renovação e de conserto da igreja católica. Mas logo, logo, o Papa João Paulo II deu a ordem papal de que a renovação católica carismática deveria venerar Nossa Senhora. Aí entrou o catolicismo de sola e arrebentou com a renovação carismática católica. Hoje a RCC nada mais é do que um catolicismo mais animado, com algumas imitações das igrejas evangélicas. Canta músicas parecidas com a nossa, tem um jeito mais despojado igual a gente, procura ter um culto, né, uma missa um pouquinho mais parecido com um culto evangélico. Eles, às vezes, querem pregar igual a gente, mas são católicos. Católicos que têm idolatria, infelizmente, que idolatram o Vaticano, idolatram o Papa, idolatram santos e santas, Nossa Senhora, as imagens de escultura. Entrou dentro do Renovação Católica Carismática as heresias católicas plenamente, então acabou. Então eu acho muito difícil mesmo, em algumas denominações, você conseguir ver os 9 princípios cumpridos. E, infelizmente, né, é uma pena. Mas em outras igrejas é possível, mesmo que o nome, a denominação seja corrompida, né? Também acho muito difícil que numa Universal, ou numa Internacional da Graça, ou Mundial do Poder de Deus, ou essa aqui, outra, você consiga colocá-la dentro da Bíblia. Porque são episcopais, né? Os bispos dão ordem e acabou. Eles não vão aceitar você falando assim, olha, a Bíblia fala diferente. Eles não vão aceitar, vão chamar você de rebelde e te pôr para fora. Então, infelizmente, algumas aqui você não vai conseguir cumprir os 9 princípios, não, mas em outras vai. Em igrejas batistas, especialmente, vai. Porque as igrejas batistas têm um princípio, um dos princípios é a autonomia da igreja local. Um dos princípios derivados, né, um dos princípios batistas é a autonomia da igreja local. Ela não tem nenhum outro senhor a não ser Jesus Cristo. Então, uma outra igreja não é senhor, um apóstolo não é senhor, um bispo não é senhor, outro pastor não é senhor, missionário de fora não é senhor. Então, ela tem muito mais chance de cumprir os 9 princípios. Com essa lição de hoje, eu acho que a gente pôde compreender um pouco mais o universo evangélico brasileiro, né? E vamos caminhando, né? Essa série ainda tem mais algumas lições, mas nós já estamos nos aproximando do final dela. E você pode enviar perguntas, se você quiser, pelo WhatsApp da igreja aqui, ou colocar no próprio vídeo, lá na descrição do vídeo, nos comentários, que se eu conseguir responder, terei prazer em fazer isso. Vamos orar? Pai Santo, Pai Nosso, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo que em nós habita, o nosso desejo, ó Deus, é que nós acertemos, Senhor, nós queremos ser uma boa igreja aqui na terra, até o dia de nos encontrarmos com o Senhor. Assim nós pedimos com intensidade de coração e recebemos e cremos que recebemos, porque essa é a Tua vontade. Oramos com fé, com alegria, em nome de Jesus. Amém.